O tema da palavra de hoje, frases do apóstolo Pedro. E aqueles que são mais observadores, aquelas que são mais observadoras, devem estar perguntando, e vai ser aonde? Qual é o texto bíblico? Deixe eu dizer-lhes uma coisa, e eu vou usar esses momentos iniciais para falar sobre isso. Existem sermões dos mais diferentes, viu? Existe o sermão textual, existe o sermão temático, existe o sermão expositivo, existe o sermão segmentado. São tantas as formas de falar do amor de Deus, talvez mesmo inspirado naquilo que diz o texto de Hebreus capítulo 1, que Deus falou aos pais de muitas vezes e de muitas maneiras. Deus tem maneiras as mais diferentes de falar. Pessoalmente, eu carrego comigo a convicção de que o sermão expositivo, ele amarra um pouco mais o pregador. Ele precisa continuar no texto. Por quê? Porque sermões temáticos, a depender do coração daquele que prega, ele pode servir para qualquer coisa. De repente ele pega um tema, divide o tema e começa a justificar qualquer ideia a partir do texto sagrado. Mas é possível sim falar da graça com um sermão temático. Grande parte dos sermões do grande pregador Billy Graham foram sermões temáticos. E por isso eu não tenho nenhuma dificuldade, eu não tenho urticária com sermões temáticos. E hoje será assim, um sermão temático. E vou mais longe. Há alguns hoje cresce isso, não é? Houve uma fase em que era o Antigo Testamento, a judaização do cristianismo, celebração de festas, do calendário judaico e tantas outras. Mas hoje tem crescido muito, especialmente nesse aspecto da pregação, a insistência de que o pregador ele precisa pregar um livro em sequência, texto por texto, capítulo por capítulo. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, desde que o propósito seja a exposição, o estudo de um texto, de um livro específico das Escrituras Sagradas. Mas olha, irmãos, depois de todo esse tempo de mensageiro do Evangelho, eu tenho percebido, eu tenho dito isso aqui, não é? Que sermões eles têm vida própria. E eles às vezes alcançam o meu coração das formas mais diferentes. Eu já vim neste púlpito com o sermão pronto. E sabe o que é que Deus disse? Feche e guarde, que não é agora. E Ele dirigir-me em outra direção. Não é sempre que isso acontece. Eu até conheço alguém que um dia disse que não preparava sermão para não dar brecha para o diabo, porque aí o diabo fica sabendo o que é que ele ia pregar. E aí ele pega o diabo de surpresa na hora que começa a fazer o seu sermão. Não, eu não tenho essa preocupação, absolutamente. E me permitam ainda estender-me um pouco mais. Deixe-me lhes mostrar aquilo que eu defendi ainda na década de 80, num congresso de teologia, e isso marcou e tem marcado a minha percepção do como teologar, do como falar de Deus, do como apresentar a graça. Avance, por favor, uma vez. Eu entendo, sabe, irmãos, que a minha tarefa como pregador é ir ao texto sagrado e compreendê-lo. Sabe, a palavra que eu uso ali é decodificar o que está aqui. E para isso eu vou usar as línguas em que o texto foi escrito, vou usar a geografia bíblica, a história, o contexto, alguns outros documentos. Eu vou fazer de tudo para compreender isso aqui. E os irmãos não imaginam o tempo que a gente gasta. Eu tenho tido o cuidado para não preparar sermões na igreja, sabem por quê? Porque às vezes eu imagino que se alguém chegar no vidro e olhar o pastor com um monte de livros abertos e olhar dessa para o teto, assim, parado, vai dizer, o pastor não está fazendo nada, eu vou falar, bom dia, pastor, e eu estou no meio de uma reflexão. Eu estou tentando entender, decodificar aquilo que está escrito. Só que esse movimento que começa na leitura da palavra, no entendimento, ele prossegue. Se eu trabalhei agora aqui com hermenêutica, se eu trabalhei aqui com geografia bíblica, se eu trabalhei aqui com as línguas, agora eu preciso transformar o que eu aprendi em palavra. E aí surge uma outra coisa, sabe? Esse conteúdo que eu assimilei, eu preciso trazer para o meu contexto, para aqueles que estão à minha volta. E às vezes são crianças, aí eu trago um Pedrinho. Às vezes são adultos, às vezes são casais. E eu fico pensando, sabe, irmãos, que nesse momento,
a homilética, que é a arte de pregar, e mais especificamente dentro da homilética, a proforística, olha que coisa linda, proforística, que é a parte da homilética que trata do discurso, do falar, eu preciso agora codificar o que eu aprendi aqui. Eu preciso transformar em códigos que sejam compreensíveis para aqueles que estão à minha volta. Que tenha, de alguma forma, a possibilidade de serem compreendidos. Falar a mesma linguagem, se for criança, se for... Aliás, o apóstolo Paulo, quando escreve as epístolas pastorais, ele fala sobre isso. Ele diz, olha, quando você for tratar com os mais velhos, os jovens, as mulheres, para cada um, o texto diz, olha, existe uma forma... Jesus, ele é tremendo. Ele estava, às vezes, lá na beira do mar, e aí começa a contar parábola de peixe, de rede. Ele está dentro da cidade, ele começa a contar histórias de família, de situações, de casos de família, e ele faz disso a forma para alcançar o seu contexto. Isso aqui é a teologia clássica. E eu entendo, sabem, que quando eu me prendo a isso, chegar no texto, e trazer aquilo que eu aprendi, fazer uma pesquisa e trouxer, alguns só trazem a pesquisa, não trazem nem o resultado da pesquisa, e pensam que a comunidade em 20 minutos, 30 minutos, vai entender aquilo que ele levou 3, 4, 5 dias tentando digerir. Não funciona. É por isso que a gente precisa ter essa preocupação com o código, com a forma com que a gente apresenta a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, isso aqui é a teologia clássica. Mas naquele tempo, lá na década de 80, eu entendi da parte de Deus que esse movimento por si só, ele deixa escapar algumas coisas. É por isso que ao longo da história, muitas vezes a teologia, a igreja, respondeu perguntas que ninguém estava fazendo. É por isso que às vezes o discurso da igreja foi descontextualizado. Por quê? Pegava a palavra e apresentava o que o texto trazia. É nesse momento que me veio ao coração que o movimento de elaboração de um sermão, do teologar, ele faz uma volta, ele gera um círculo. Por quê? Porque a partir daí eu comecei a pensar, gente, eu também preciso decodificar o meu contexto. Eu preciso compreender o meu tempo. E para isso, sociologia, psicologia, gabinete pastoral, visitação, conversa de corredor, situação das pessoas que estão à minha volta. Isso eu preciso entender onde é que eu estou, que mundo é esse, qual é o meu rebanho, o que é que tem acontecido com você. Quais são as suas inquietações, quais são as suas dores? E há momentos, por exemplo, em que se multiplica uma enfermidade no meio da igreja. E há momentos em que algumas pessoas estão vindo a óbito. Há outros momentos em que desafios estão acontecendo. Eu preciso ler este contexto. Eu preciso conhecer, abrir o jornal, se bem que hoje ninguém, jornal de papel, estou falando de digitalizado, tá? Jornal, tudo que estiver ao meu alcance, para compreender este tempo onde eu estou. Por quê? Porque a partir desse momento em que eu decodifico o contexto, eu começo então a codificar o quê? As perguntas que eu encontrei aqui. E é baseado nessas perguntas, conseguem perceber, que a minha pesquisa da palavra, ela vai encontrando respostas. E uma vez fazendo isso, eu vou codificar. E uma vez fazendo isso, eu vou decodificar. Onde começa, onde termina, eu já lhe disse, eu acredito que isso tem vida própria. E eu me encontro dentro deste círculo, sabe? O tempo inteiro, o tempo todo o tempo. Às vezes Deus fala ao meu coração a partir de uma observação que alguém faz, a partir de uma música, a partir de algo que aconteceu. Por isso, eu vou fechar aqui este momento apenas para dizer que o meu compromisso é fazer com que esta palavra de Deus, que é fonte de vida, sabe, irmãos? É o que escondemos no nosso coração para não pecar. Ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser a nossa referência primeira. Por isso, vir a este lugar é, de alguma forma, me colocar diante de Deus e dizer, Senhor, aqui está a minha palavra, aqui está o rebanho. Usa a minha vida como esse elemento que pode fazer esta relação entre um rebanho e um livro. Um rebanho e um livro. Fechei o parênteses.
Mas vamos às frases do apóstolo Pedro. Esses dias a Cláudia não está em casa, sabem? Ela viajou na sexta-feira, está em Belo Horizonte falando num encontro de esposas de pastores. São 80 esposas que estão lá e ela está pregando, ela só vai voltar à noite. Agora eu não sei o que é que acontece, mas quando a esposa não está em casa, tudo acontece, né, gente? Tudo acontece. Os irmãos imaginam que ontem eu recebi em casa a visita de um tamanduá mirim. Chegou lá no quintal e eu digo, meu Deus do céu. E eu só vi porque o cachorro avisou, saiu em frente. E lá estava o tamanduá, numa posição assim meio ninja, apoiado nas duas patas traseiras, com as duas outras patas erguidas, com aquelas arras, e o cachorro a avançar. E eu, meu Deus do céu, Davi fica em cima, corri lá para baixo. Imaginem a festa. Mas ela chega ainda hoje à noite, viu? Ela chega ainda hoje à noite. Bom, deixa eu voltar aqui para esses momentos de reflexão. As palavras de Pedro. Eu dividi hoje pela manhã 2 grupos. Um primeiro grupo, aí está. E eu identifiquei esse grupo a partir de uma percepção. Eu entendo, sabe, irmãos, que o sinal por excelência da maturidade espiritual é a humildade. Alguém poderia dizer que não. Ah, pastor, mas maturidade espiritual implica em conhecimento. Tire do conhecimento de Deus a humildade e o que resta é soberba, irmãos. É vaidade. Ah, pastor, mas o essencial na maturidade espiritual são os dons. Gente, exercite os dons espirituais e retire deles o princípio da humildade. E o que nós vamos ter é uma reprodução daquilo que foi a igreja em Corinto. Ah, pastor, mas a comunhão, tentem construir uma relação de comunhão dentro da igreja, onde não existe o sentimento de humildade, uns para com os outros. Tudo será, irmãos, tudo acabará, tudo não vai prosperar, pode ter certeza disso. É por isso que eu carrego comigo essa convicção. E dentro deste primeiro grupo, eu separei 3 frases do apóstolo Pedro. A primeira, Lucas capítulo 5, versículo 8. Notem que é no início do ministério de Jesus. Jesus está na beira do mar, ele realiza o milagre da pesca maravilhosa, lembram-se disso? E depois que tudo acontece, ele se aproxima de Pedro e lança diante de Pedro um desafio, para que ele se torne agora um pescador de homens. Notem o que ele disse, frase do apóstolo Pedro: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. O tempo passa, e agora Jesus está se preparando os discípulos para a crucificação. E no meio daquele momento, diz o texto sagrado que Jesus olha para Pedro, faz uma advertência, dizendo que ele está sob o risco de queda, de traição. Ele reclama, ele protesta, e no meio do seu protesto, escute a frase proferida pelo apóstolo Pedro: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Mas aí o tempo passa, a igreja começa a se organizar. E lá no livro de Atos, há um momento que depois de um milagre acontecido, Pedro volta-se para aquele que foi curado e diz assim: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Eu não sei se você percebeu, mas a sensação que eu tive é que todos os textos que eu li foram escritos por um mesmo homem. Lembram-se disso? O Evangelho de Lucas e o livro histórico de Atos. Lucas parece mostrar, e com intencionalidade, a luta de Pedro contra a soberba. Porque, irmãos, se você perceber, no primeiro momento, as palavras daquele homem pareciam que ele não conseguia enxergar nele qualquer possibilidade, qualquer coisa que justificasse um convite para se tornar discípulo de Jesus. E alguém poderia dizer: ah, pastor, isso era a humildade daquele homem. Não, na minha percepção não era. Aquela primeira palavra, a primeira frase do apóstolo Pedro talvez tenha sido fruto do medo. Porque o medo, irmãos, o medo de errar, o medo de não conseguir, o medo de não acertar, às vezes ele se apresenta como se fosse humildade, mas não é humildade não.
Ele não aceitou porque ele não acredita. Não acredita nem nele mesmo, nem acredita que Deus possa fazer através dele aquilo que prometeu. Não é humildade. Ele não vai lá para frente, ele não ocupa espaços, prefere o bastidor. Não, não é humildade, é medo mesmo. De colocar-se diante, assumir uma responsabilidade, estar na presença de todos. Mas eu vou mostrar-lhes ainda mais porque creio nisso. Porque naquele texto que li, Lucas 5, 8, o texto continua dizendo assim: pois que o espanto se apoderara dele. Em outras traduções fala de perplexidade, em outra tradução fala de medo. O texto está dizendo que aquela palavra de Pedro, aquela frase de Pedro foi proferida em meio ao espanto, em meio à perplexidade. E aí o texto continua, que não era somente dele, mas de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam. Notem, o milagre de Jesus gerou temor. O milagre de Jesus causou espanto. E aquele homem, Pedro, tomado pelo medo, disse: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Vou mais adiante. Na continuação daquele mesmo texto, no versículo seguinte, versículo 10, Jesus olha para Pedro e diz assim: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Na luta pela construção da humildade, certamente um dos estágios é a vitória sobre o medo. O medo de reconhecer as minhas limitações. O medo de reconhecer que eu sou imperfeito. O medo de admitir que eu não sou absolutamente nada. Eu não sou ninguém. Que a graça de Deus sobre mim é um favor imerecido. Que não é pelo mérito. Que eu só sou um pescador. Eu cheiro a peixe. Eu só sei lidar com redes, com mar, com barco. Como Deus pode me chamar para uma tarefa como essa? Só que na história bíblica eu percebo que depois do medo, na história de Pedro, abriu-se um espaço para aquilo que eu chamo agora de arrogância. O tempo passou, 3 anos de ministério, ele viu tantos milagres, ele acompanhou Jesus de perto, ele era um dos líderes do grupo dos 12. Sempre que Jesus ia viver alguma coisa sobremodo especial, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Então aquilo parece ter começado a tomar conta do coração dele, que no dia em que Jesus o repreendeu e o advertiu dizendo que ele corria o risco de trair o seu Senhor, ele fez questão de esbravejar, dizendo: não, ainda que todos à minha volta façam isso, eu estou pronto para estar ao teu lado até o fim, até o último momento. Mas sabem, irmãos, aquele medo que com o passar dos anos deu lugar à arrogância, quando lá adiante a igreja começa a florescer, aquilo que era medo, que deu lugar à arrogância, agora se transforma em simplicidade. Parece que houve um tempo em que ele dizia que ele não podia, que ele não conseguia. Parece que houve um tempo em que, avance uma vez, que a missão para ele, pode avançar uma vez? Por isso. A missão do Senhor para ele era maior do que ele podia pensar ou imaginar sobre si. Eu sou pequeno demais para aquilo que Deus tem para mim. Você tem se sentido assim? Posso lhe dizer uma coisa? Você não está enganado, você é mesmo. Pequeno demais. Eu e você, nós não somos nada. Mas quando Deus escolhe, eu quero só lhe dizer uma coisa. Eu só tenho 2 maneiras de explicar isso. Ou você está certa, ou você está certo, ou Deus está errado. Você imagina com quem eu fico? Deus não erra nas suas escolhas, irmãos. Aquele pescador Galileu estava sendo separado para a missão. O grande problema é que às vezes depois de um começo assim, que eu me sinto, a missão para mim é maior do que eu na verdade sou, parece que chega a arrogância. E parece que na verdade a missão é pouco para mim. E começa a ambição, e começa a disputa interna para saber qual deles é o maior. Eu começo a imaginar que posso até repreender Jesus, dizendo: Senhor, tu não sabes quem é o Pedro. E eu começo a trabalhar, olha, meus pés jamais. Lembram-se de todos esses momentos na vida do apóstolo Pedro? Eu vou só lhe dizer que esse tipo de sentimento, ele começa de forma imperceptível. E aquela criatura que um dia foi tão receosa, tão medrosa,
que não conseguia enfrentar desafios, agora se acha a pessoa mais importante deste mundo, melhor do que todos. E olha, sabe, na frente dos outros diz assim: olha, todos podem te trair, mas eu não, eu estou pronto a morrer pelo Senhor. E é nessas horas, sabe, irmãos, que vem a simplicidade. E na simplicidade Pedro descobre que não é uma questão de ser maior do que, menor do que. Eu sou igual, pode se levantar porque eu sou um homem igualzinho a você. Eu não sei em que estágio da vida você está. Mas uma coisa eu preciso lhe dizer. A gente precisa aprender. Eu não sei se tem alguém aqui com medo dos desafios de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui vivendo uma situação da vida que diz assim: mas eu mereço mais do que isso. Parece que Deus fechou as portas, indignado. Eu vou lhe dizer uma coisa: você é igualzinho a qualquer outra pessoa que aqui se encontra. Mesmo aquele que tem títulos e, sabe, uma conta bancária que você sonharia em ter, diante de Deus, quando a gente atravessa aquela porta, somos todos iguais junto ao Senhor. Todos nós somos iguais. Todos nós. Mas aí eu continuei a ler as frases e pensar nessas frases, e aí fui para as cartas escritas por Pedro. Provavelmente o último documento, porque Pedro ele não escreveu um evangelho, mas costuma-se dizer que ele ditou o evangelho para que João Marcos pudesse escrever. Mas ele escreve cartas. Veja que coisa linda ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 5. Ele está escrevendo a jovens pastores. E ele diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deixa eu fazer-lhe uma pergunta: quando você acha que Pedro descobriu que Deus resiste aos soberbos? Como você acha que ele chegou a esta conclusão? Na minha alma só existe uma explicação: ele viveu isso. No dia em que ele foi soberbo, ele conheceu o tamanho da queda. No dia em que ele pensou acerca de si mesmo ser maior do que todos os demais, ele percebeu o quão pequeno. No dia em que ele chorou amargamente, quando os olhos de Jesus encontraram-se com os olhos dele, ele descobriu que Deus dá graça aos humildes, irmãos, mas resiste aos soberbos. A questão é quem define isso. E observe, não é Deus quem vai definir se graça ou resistência. Sou eu. À medida em que me coloco diante de Deus com soberba, a Bíblia diz claramente: eu alcanço a resistência. E às vezes há pessoas que não conseguem ninguém que lhe resista no chão, na terra. Até que Deus só faz assim, sabe, irmãos? Eu vou usar meu dedo mínimo. Só coloco o dedo mínimo dele. E aí você descobre qual o destino da soberba. A soberba, ela precede a queda. Mas de repente o texto também fala de graça. Você é quem escolhe, quer graça ou resistência? Humildade é o segredo da maturidade espiritual. Consegui reunir um segundo grupo de frases proferidas pelo apóstolo Pedro. E esse grupo me parece passar a seguinte mensagem: que a maturidade espiritual nos leva a chamar de valioso o que o mundo despreza. O primeiro texto que eu vou mostrar, na verdade, não é uma fala de Pedro, mas eu tinha que usar esse texto. Tinha que usá-lo. Porque lembra-se daquele momento em que ele olhou com muito medo e disse a Jesus: Senhor, afaste-se porque eu sou um pecador. Aí a Bíblia diz que ele decidiu seguir a Jesus. E a Bíblia diz em Lucas 9:11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Coisa linda, não é, irmãos? Ele conseguiu dizer sim. Ele conseguiu superar o próprio medo. Ele conseguiu acreditar nas palavras de Jesus de Nazaré. Só que no capítulo 18, versículo 28, ele faz uma pergunta. E uma pergunta que me incomoda profundamente. O contexto, provavelmente, foi o contexto daquele jovem rico. Do jovem que se aproximou de Jesus, dizendo que queria ter a vida eterna. Jesus diz: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E aquele jovem saiu tão cabisbaixo. Naquela hora, Pedro resolveu proferir uma frase, uma interrogação.
E disse Pedro: eis que deixamos tudo e te seguimos. Já consegue lembrar de qual foi a pergunta? O que é que vai ser de nós? Esse rico não deixou coisa alguma, mas eu deixei. A minha casa, a Galileia, os barcos, as redes, as pessoas à minha volta. Eu abri mão de tudo. Abri mão de tudo para estar ao teu lado. Eu quero saber o que é que eu vou ganhar com isso. Só que o tempo passa, irmãos. E aí eu volto lá para a história da igreja. E notem, novamente, eu fiz questão de trazer todos os textos de Lucas. Eu não sei se eles voltaram a se falar, viu, Lucas e Pedro. Porque o Pedro deve ter chegado lá mais: Lucas, como é que você escreve uma coisa dessa a meu respeito? Você disse que lá no início eu era esta pessoa que não me prendia, depois você registrou. Para que você registrou aquela pergunta que eu fiz? O que é que nós iríamos receber? Só que no final, lá em Atos capítulo 3, versículo 6, a terceira frase do apóstolo Pedro, ele tem diante de si um paralítico na porta do templo. Ele olha para aquele homem e diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Perdoe-me, mas ainda consigo me emocionar com o texto bíblico, viu, irmão? Só com a Bíblia. Isso é tão forte. E sabem por quê? Porque a história deste homem de Deus começou com um desapego. Aquele homem que um dia largou tudo para seguir o seu Senhor. Que colocou de um lado barco, rede, família e o chamado e a vocação. E ele disse: é para cá. Eu seguirei o meu Senhor. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas Ele disse que vai fazer de mim um pescador de homens. Eu não sei nem o que é isso, mas se Ele disse, eu acredito. Eu não tenho apego às coisas materiais. E para mim fica tudo aqui. Eu vou me embora, eu vou seguir Jesus de Nazaré. Só que esse desapego, irmãos, depois se transformou em um questionamento sobre fonte de lucro. Parece que ele pergunta: e o que é que eu vou ganhar com isso? Você já percebeu que essa é a pergunta que muita gente lhe faz? Você pede um favor, alguma coisa? O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Por um instante Pedro se perdeu. Ele estava aquele homem preocupado com o que poderia ou não ganhar. E neste momento, não foi Pedro quem escreveu, mas eu fiz questão de transcrever uma admoestação do apóstolo Paulo para os jovens pastores, ele dizendo assim: vejam só, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, briga, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. A piedade aqui é outra palavra que às vezes é traduzida até por sentimento religioso. É como se ele dissesse que fazem da religião fonte de lucro. E Paulo diz: olha, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas não é lucro de dinheiro. Não é lucro do que você vai ganhar. E aqui, deixe-me lhe dizer, sabe aquela pergunta que ele fez em Mateus e nos outros textos? O que é que nós vamos ganhar com isso? Aquela preocupação, nós deixamos tudo. Jesus, na continuação da história, lá quando está com seus discípulos, final do seu ministério, tem um momento que ele diz assim: olha, quando eu disse a vocês que vocês precisariam seguir a missão sem ter uma segunda sandália, sem ter alforje, sem ter isso, sem ter aquilo, e ele perguntou: faltou alguma coisa? E a resposta daqueles homens, sabe qual foi? Não faltou nada. Ou eu acredito nisso, irmãos, ou eu rasgo o Salmo de número 23, quando diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Agarrar-se às coisas do mundo, irmãos, é perda diante daquilo que o Senhor tem para nos conceder. E lá estava o apóstolo Paulo, e olha que ele está falando isso no primeiro século.
Ele dizendo, olha, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Eu digo estas coisas, repito, mas sei que sobre mim agora vem uma acusação. Ah, pastor, mas não é para sermos medíocres, porque a palavra ambição, quando eu era menor, quando eu era menino, ela não descrevia um sentimento positivo, ela não era virtude. Era algo que a gente precisava se distanciar. O homem ambicioso, a pessoa ambiciosa. Hoje a ambição faz parte, sabe, do mundo corporativo, da vida profissional, da formação acadêmica, como se dissesse, todos nós precisamos ser ambiciosos. Todos nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. Porque alguns há que estão buscando coisas que Deus nunca separou para a sua própria vida e não conseguem ficar satisfeitos absolutamente com nada. Com nada. Eu fico triste, irmãos, quando eu vejo uma família que tem tudo para viver bem. Não tem a metade das preocupações dos demais mortais. Não está enfrentando um câncer. Os filhos estão saudáveis, são meninos e meninas maravilhosos. Tem carro estacionado e às vezes não é um só lá na garagem. Tem mais de uma chave de casa. Uma chave para cá, para aqui, para colar, quando quer passear. Viaja todo ano. É pecado, pastor? Não. O pecado é ser abençoado com tanto e não ser grato a um Deus que lhe dá tudo isso. Porque nunca foi o meu trabalho, nunca foi o seu trabalho. Sempre foi a graça de Deus, irmãos. E nós precisamos entender isso. Quando é que você vai estar satisfeito? Quando é que você vai dizer, ó Deus, obrigado. Ó Deus, obrigado. Mas eu volto, sabe, irmãos, porque depois do desapego, do sentimento de fonte de lucro, aí vem um conceito novo, que é um conceito de riqueza. Ele olha aquele paralítico na porta chamada Formosa, e ele diz, olha, tem uma coisa que eu quero lhe dizer, não tenho prata não, tenho ouro nenhum. Eu até pensei em um momento, eu disse a Jesus, Jesus, eu larguei tudo. Uma prata, um ouro, sabe, eu não tenho, mas o que tenho, isso te dou. E eu vou lhe dizer, trocaria eu toda a riqueza deste mundo para experimentar do poder que Deus derramou sobre aqueles homens. Sabe, pelo poder da palavra, olhar para um coxo, um paralítico e dizer, levanta, toma a tua cama. Isso é riqueza, irmãos. Isso é riqueza. E isso de fato é riqueza. Não é o poder gerado pelo dinheiro, mas é o poder gerado pela graça. E sabem o que eu tenho aprendido? Que o rico não é aquele que tem mais, e sim aquele que precisa de menos para ser feliz. Eu não tenho. Me pergunta, eu vou lhe dizer, tenho não? Também tenho não. Tenho, mas nunca vi, não comi, não tem um negócio assim, né? Sei nem o que é. Mas a riqueza maior é a riqueza da vida debaixo da graça, da vida debaixo do poder da graça, da vida que se derrama sobre mim e sobre você. E querem saber? Avança uma vez, deixa eu lhes mostrar só uma coisa. No tempo do desapego, provavelmente a gente diz assim, eu não preciso disso. Tanto faz. No tempo da fonte de lucro, parece que a gente começa a repetir, eu mereço. Não deixa ninguém saber não, mas eu vou lhe dizer, merece não. Não merecemos nada. É tudo fruto de um Deus que é compassivo. Ele lhe dá seu salário todo mês e você é desafiado a ofertar, dizimar, e você recua e você guarda. Ele dá 24 horas por dia a você, e chega ao final do dia você não parou nem para conversar com ele, nem para dar bom dia. Bom dia, Senhor. Sabe? Ele lhe dá inteligência para você resolver tantas coisas, e quando termina, ao invés de você honrar ao Senhor,
dizendo: olha, foi a misericórdia de Deus. Sai de um plantão, sai de uma cirurgia, sai de um atendimento, sai de uma situação, fechou uma venda. Você já experimentou fazer isso? O que iria acontecer se os homens e mulheres de Deus, após terminar uma cirurgia, após terminar uma venda, dobrassem os joelhos na frente do... Espera só um pouquinho, espera aí que eu quero agora agradecer. Você já imaginou o que iria acontecer neste mundo? Consegue? Espera aí que eu preciso falar com quem me deu sabedoria, com quem permitiu que eu vivesse essa... Mas finalmente, sabe, irmãos, quando a gente está vivendo a maturidade espiritual e a pessoa fala sobre riqueza, aí sabe o que você faz? Eu já tenho. Não tenho. Ouro, prata não tenho, não, mas eu tenho o poder de Deus na minha vida. O que eu tenho, isso eu te dou. Isso implica num princípio, qual é? É que eu só posso dar a você aquilo que eu já possuo. É por isso que algumas coisas não dão certo, porque você quer dar amor quando você não tem isso dentro de você. Você quer perdoar, mas o perdão não está dentro. A gente só dá, irmãos, desculpa dizer isso, viu? O que tem. A gente só dá aquilo que tem. Vou voltar a fazer a leitura de um texto do apóstolo Pedro, já nas suas cartas. Vê que coisa linda. Esse homem agora, maduro, experiente. Ele diz assim aos jovens pastores de novo, viu? Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Eu quero, sabe, irmãos, eu sonho com que essas palavras de Lucas não tenham causado nenhum problema entre os dois. Mesmo porque, às vezes eu penso que Lucas está olhando para mim e para você, contando essa história com tantos detalhes, como se estivesse dizendo a mim e a você o seguinte: olha, mude. Deixe de ser. Transforme-se. Deixe que Deus transforme. Deixe que Deus reconstrui. Deixe que Deus ressignifique. Mude. E querem saber? Eu não sei se você se recorda. Houve um dia que Jesus olhou para Pedro. Está escrito em João 1,42. Tu és Simão. Teu nome é Simão. A palavra, o nome Simão significa aquele que escuta, o ouvinte, coisas assim. Filho de Jonas. Mas tu serás chamado Cefas, aramaico, que quer dizer Pedro, grego. Pedra. Se há uma coisa que Pedro não era, era pedra. Porque pense num camarada... Eu acho que... Sabe aquela geleiazinha que criança brinca? Ele estava mais para aquilo do que para a pedra. Porque uma hora ele dizia uma coisa, outra hora ele dizia outra. As inseguranças dele e os conflitos dele. Não é? Aí eu fico pensando, ele não era pedra. Mas Jesus olhou para ele e vou dizer uma coisa. Você vai ser conhecido como pedra. Você será conhecido como pedra. Você ainda vai encontrar-se neste processo. E quando você se converter, você não imagina a bênção que você vai ser para os demais. Por isso, eu estou olhando aqui, tem provavelmente algum Simão neste lugar. Eu estou lhe dizendo que quem vai conviver com Jesus, que entra como Simão, termina como pedra, irmãos. Quem entra impulsivo, sabe? Que não sabe às vezes o que quer, que diz uma coisa, que diz outra, que atropela as palavras, que atropela as pessoas, se transforma em pedra, irmãos. E aqui pedra, deixa eu só lhe dizer, é seixo, viu? Uma pedra pequena. O fundamento, a grande pedra, litos, é Jesus. Mas aqui estou eu e você, como parte de pedras de uma catedral que a gente nunca vai ver erguida, irmãos. Mas até quando você vai ser inconstante? Mude. Até quando você vai ter toda essa dificuldade em reproduzir um comportamento santo diante de Deus? Até quando? Mude. Por isso eu acredito que Lucas, quando escreveu essa história, ele estava dizendo a mim e a você, mudar é possível. A gente entra como Simão, mas sai como Pedro. Mas vou dizer mais, persevere. Você percebeu que são processos
que essas coisas não acontecem do dia para a noite, nem em 3 anos. Notem que eles tinham, eu não vou chamar de coach não, porque é demais para Jesus, não é? Mas assim, eles tinham o grande mestre, o rabi dos rabis, o Filho do Deus vivo, o Cristo encarnado. 3 anos. Você pode me dizer alguma falha do líder? Você acha que ele não teve as melhores palavras que um homem, o exemplo? Ele teve tudo, irmãos. Mas mesmo assim, 3 anos não foram bastantes. Ele ainda terminou, sabe, com traição. E eu fico imaginando a paciência que Jesus tem comigo, viu? Com você não, mas comigo. Eu vou me colocar, é melhor me colocar. Mas a paciência que Jesus tem comigo é uma coisa maravilhosa, irmãos. Eu fugi do ministério enquanto pude. Mas Ele não desistia de mim. Estava lá, é ministério, é missão, é missão. Nunca me imaginei como pastor de igreja local. Era a última coisa na minha lista, sabe? Mas Deus tem uma paciência tão grande com você e comigo. Ele sabe que você falhou. Ele sabe que aquilo que você prometeu você não cumpriu. Mas Ele está agora mesmo no seu ouvido lhe dizendo, olha, persevere. Ou mais, avance uma vez. Recomece. Deixa eu lhe dizer, Simão, Pedro, pode trair. Mas não permanece caído, irmãos. Aquilo não foi o último capítulo da história dele. E eu quero lhe dizer que você pode recomeçar. E tudo vai fazer sentido. Eu não sei qual dessas palavras lhe chamam mais atenção. Mude, persevere, recomece. Se seu problema é que você se sente imutável e que as coisas não vão mudar porque você já tentou algumas vezes, deixa eu lhe dizer, você precisa de perseverança. Mas eu já me esforcei tanto, então recomece. Recomece. A vida espiritual é feita de recomeços, irmãos. Eu quero lhe desafiar a viver pelo menos uma dessas 3 experiências. Ou você muda, ou você persevera, ou você recomeça. Nenhum de nós vai estar fora. Escolha. Uma dessas palavras. Pastor, mas meu caso é tão complicado que eu vou precisar das 3. Eu estou tomando uma medicação que é não sei o que triplo. Tem 3 substâncias para segurar a pressão arterial. 3. Talvez seja o caso. Abrace cada uma dessas palavras e diga, sou eu, Senhor, que vim a este lugar nesta manhã porque eu preciso mudar. Eu preciso perseverar. Eu preciso recomeçar. Feche seus olhos. E o que você vai dizer, você não vai dizer para mim, você vai dizer para Deus. Conversa com Ele. Era praticamente umas 3 horas da manhã, quando eu estava concluindo o sermão da manhã de hoje, viu? Silêncio em casa, eu tentando encobrir a luz do computador para que Davi não acordasse, mas eu só fiz uma oração. Eu pedi a Deus que, de alguma forma, o meu cansaço pudesse trazer descanso para a sua vida. Converse com Deus.